Fala pessoal, vim trazer aqui para vocês um breakdown de como que é feito o tratamento em pele no DaVinci Resolve. Lembrando que essa é a forma que eu encontrei de fazer, existem N maneiras de você corrigir a pele e por que que a gente vai corrigir essa pele, né? Por que que eu fiz essa correção? Justamente porque eu gravei com uma câmera Sony, uma A6000, e quem conhece as mirrorless da Sony, a Sony em si, a 7S2 e etc, elas têm uma ciência de cor puxada mais pro verde. E a nossa pele não tem esse tom verde naturalmente, então a gente precisa fazer essa correção. E aí eu mostrei nos stories para vocês sobre a diferença entre o tratamento de pele antes e depois. E agora eu vou mostrar o breakdown de como foi esse tratamento de pele, bem mais explicado os processos que eu utilizei. Então se você quer aprender um pouquinho como utilizar o DaVinci, principalmente no tratamento de pele, fica comigo aí que eu vou te mostrar tudo. Bem, gente, então aqui no DaVinci a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de pele utilizando nós. Nós é o que a gente utiliza aqui no DaVinci, são esses quadradinhos aqui que a gente chama de nó. Quem já passou por um programa nodal sabe como que funciona a questão de nós. Quem utiliza o Blender, né, tem os programas 3D que possuem nós, você sabe como que é a lógica. E como que funciona aqui os nós, né? Cada nó recebe um atributo, né, que você vai colocando para fazer o trabalho isolado. E aí nós temos nós de máscara, nós paralelos, e cada um tem a sua função. Hoje, como eu vou falar só de pele, o nó que eu utilizei é um nó mais simples. Ele é apenas um nó e o que eu vou colocar aqui são somente os atributos, não vai ter nenhuma máscara, na verdade não vai ter nenhuma camada, não vai ser nenhum nó paralelo. E essa é a forma que eu trato a pele aqui no DaVinci. Primeira coisa que você tem que entender são sobre máscaras. E aqui onde a gente tem essa varinha mágica, ele é onde é feito, é onde ele ativa a máscara, e a gente faz essa máscara no Qualifier aqui no DaVinci. E onde tem aqui em Selection Range, a gente vem pegar esse conta-gotas aqui, que é o picker, né? A gente vai jogar em cima da pele, vai apertar e clicar e etc. Eu sugiro que você dê uma olhada mais sobre como fazer máscara no DaVinci, para que você possa entender, porque esse aqui é um passo um pouquinho demorado, mas não é difícil de aprender. Que aí tem toda a questão do Matte Finish, que aí tu vai ter que aprender aqui como utilizar, como deixar a máscara ela bem mais assertiva e que não tenha tanto vazamento de cor, que não faz parte da pele ou do item que tu está isolando. Após fazer o isolamento da pele, você vai precisar ter o suporte do Vector Scope. O Vector Scope fica aqui do lado, onde a gente tem um Parade, que ele vai fazer a separação de RGB. Nós temos a Waveform, que a Waveform ela condiz sobre a leitura de toda a nossa imagem em gráficos. E a gente vai entrando para o Vector Scope, né? Tem o histograma, que muita gente também conhece. E a gente tem o padrão CA Chromatic, Chromaticity, que eu não vou falar sobre isso. Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, sobre padrão REC 709, etc. Vamos nos atentar ao Vector Scope. Nessa linha aqui, que eu sempre falo para vocês nos stories, é a linha onde é o nosso tom de pele, né? Onde indica uma média matemática aqui, né? Que indica o tom de pele correto, né? Da nossa imagem. Onde seria então o tom de pele? Que é a mistura do amarelo, representado pelo Y, e o red, que é o vermelho aqui, né? Representado pelo R. E você pergunta, mas o meu DaVinci não tá mostrando essa linha branca. É justamente porque está desabilitado no seu DaVinci isso aqui, ó, Show Skin Tone Indicator, que é onde vai ter a indicação de tom de pele, né? Então você desativa, ó, ela desaparece. E aí você vem aqui nessa abinha de configurações e marca essa caixinha aqui. Pronto, e aí ele vai aparecer. Beleza, isso aqui é a base para a gente analisar a pele. Como que estava a pele anteriormente? Eu vou desabilitar o nó, só para vocês terem uma noção. Esse daqui é o tom de pele anterior, que é como veio gravado, né? Veio da Sony. É um tom de pele mais esverdeado. A Sony, na verdade, não só a pele, mas ela pega toda a imagem e deixa mais verde por causa da ciência de cor. E aí a gente vai, então, eu vou explicar um pouquinho quais foram os passos que eu utilizei. Primeira coisa, olha o Vector Scope. Eu preciso, então, fazer a máscara. E aí aqui a gente vem, no caso, no Lift Gain,
que aqui são as áreas de sombra, áreas de meio tom e áreas de altas luzes. Como eu isolei a máscara, né, fiz uma máscara para isolar só a pele, a gente vai trabalhar as sombras, meios tons e altas luzes, no caso highlight, etc., somente da pele, sem afetar o resto da imagem. E aí aqui você tem toda a gama de cor que você vai poder utilizar. E como a gente tem uma base de que Y e R, a mistura deles dois, dá um laranja, né, um tom magenta, um tom um pouco mais magenta, dependendo da direção, você tem que fazer com que a manchinha, essa manchinha que você está vendo aqui no tom de pele que já está marcado, ela fique sempre em cima da linha de tom de pele. E para isso eu precisei mexer nas sombras, que são essas áreas mais escuras do rosto, os meios tons, que se enquadram em quase praticamente o rosto, e as altas luzes, que são os pontos de luminosidade no rosto. Como é uma maquiagem, você tem que se atentar se a pessoa utilizou algum iluminador, alguma coisa assim que brilha bastante, para você não acabar contaminando, né? Porque branco é branco, preto é preto. Você não pode pintar o branco de alguma cor. E nesse caso aqui, eu subi um pouquinho o lift para o rosa, o gama por rosa, e o gain eu deixei porque eu queria esses pontos de luz que são pontos brancos, eu não queria mexer nessa cor. E aí a gente consegue então fazer essa correção. Outra coisa que eu fiz também foi vir aqui em tint, que é onde é a questão de verde ou magenta. Se você conhece um pouco sobre isso, você sabe então que para a esquerda a imagem fica verde, ó, eu vou puxar tudo para a esquerda, ela fica verde. E quando você puxa para a direita, ela fica magenta. Então você vai precisar encontrar o meio termo. Note aqui no Vectorscope que quando eu puxo para o verde, a manchinha vai andando para o amarelo. E quando eu puxo para a direita, né, que ela vai para o vermelho, ela vai andando também para o vermelho. Olha só que interessante. E aí você precisa deixar a pele em cima dessa linha. É muito fácil, né, gente? Vocês acham que é difícil? Não, não. É só questão de atenção. E é isso, galera. Esse é um tratamento de pele que eu fiz. Olha que simples. A gente termina aqui com a máscara, né? Comparando antes e depois, e tem uma baita de uma diferença. Lembrando que para você fazer um tratamento de pele correto, você precisa ter noção de balanço de branco para não ficar nada alterado na sua imagem e você não ter nenhum problema na hora de tratar a sua pele. Eu espero que isso possa ter ajudado vocês, galera. Estamos aí para ajudar, precisando dar um toque, tem o meu direct. Responde as caixinhas também, pode mandar sua pergunta que a gente resolve aí, mata no peito e faz o gol. Valeu, um forte abraço e tchau!